Olá, saudações, Deus abençoe a sua vida, permita-me adentrar aí o seu espaço, o seu celular, da sua casa. Eu tenho o desejo nesse momento de compartilhar os bastidores dos livros que eu escrevi. A minha esposa, ela fica batendo nessa tecla. Você tem que falar dos seus livros, de como eles nasceram. Então, eu vou falar dos livros que já foram publicados e dos outros que ainda não foram publicados, mas que já estão prontos, né? Eu estou apenas aguardando as condições necessárias para poder publicá-los. Mas antes de falar de cada livro, né, eu quero compartilhar com você como é que nasceu esse desejo de escrever, né? De ser um escritor. É uma coisa que eu amo fazer, mas não imaginava até os meus 30 e poucos anos que isso iria acontecer. Eu me lembro de algumas histórias, né, da dificuldade de leitura que eu tinha. Eu não era de ler. Eu me lembro que na época do high school, ou do ensino médio ou do segundo grau, tinham duas matérias que eu não gostava, algumas que eu não gostava, que era História, Geografia e Biologia. Eram matérias que a gente tem que ler. E eu era do método da decoreba, né? Eu passava sempre raspando nessas matérias, que eu nunca fui fã de decoreba, né? Porque eu não gostava de ler. Eu me lembro de uma prova de História, eu estava no primeiro ano do colégio militar, e a professora de História, ela já me conhecia, né? E ela pegou a minha prova de História, que estava toda rasurada, porque eu escrevia e não sabia o que escrever, e eu rasurava, não tinha como apagar de caneta. Aí pegou a minha prova de um lado e pegou a prova do Carvalho, uma nota 10 e uma nota menos que a metade. Disse, olha a diferença de prova, olha a diferença de apresentação. Olha, aquilo me deu uma vergonha. Falei, meu Deus, que situação, até onde eu cheguei. E fazia o quê? É uma coisa que eu não gostava, né? E foi quando eu comecei a fazer teologia, né? No ano de 2001, e eu me vi obrigado, entre aspas, a ler, a conhecer, e eu comecei a gostar, por incrível que pareça. Tinha o desafio da monografia, né? No último semestre a gente tinha que fazer a monografia, e comecei a fazer a monografia preocupado porque eu tinha dificuldade de escrever. E eu me lembro que uma noite, as crianças eram pequenas, né? Nós tínhamos 2005, isso. A Gigi já tinha nascido, era pequena, tínhamos as 3. Então você imagina a gente ter que fazer monografia com as crianças em casa, tendo que ir para o seminário e ajudar em casa com a esposa. E eu comecei a fazer, sei que demorei algumas semanas para fazer, e faltava um capítulo. Só sei que eu consegui dividir um capítulo em 2, e a monografia deu certo. Eu pulei de alegria porque consegui terminar a monografia, e detalhe, fui o primeiro da turma a entregar a monografia ao orientador. E a partir dali eu comecei a gostar de escrever. Parece que foi um estalo. Comecei a gostar de escrever, e através das mensagens que, como pastor, eu fazia, do púlpito, eu guardava todos os meus esboços. Até hoje eu tenho guardados, né? E a partir desses esboços nasceram mensagens, ou através de experiências da minha vida. Eu só sei que escrever para mim é uma maneira de expressar o meu sentimento em relação ao mundo, à vida, à família, e a partir dos ensinamentos de Cristo. Todos os meus livros, ele tem como fonte a Bíblia. E todos eles nasceram de situações inesperadas que eu gostaria de compartilhar com você, ok? Então vamos lá. Primeiro livro que
que nasceu foi esse daqui, né? Sentimentos à flor da pele, da caneta e do papel. Aqui tem uma carta, tá vendo aqui? Essa é a carta original, né? Algumas pessoas já leram esse livro, já tem em posse, e a história desse livro ela é fantástica, porque a Juliana ela tinha 8 anos de idade, Mariana tinha 5, Giovana tinha 2, e a Suzana ainda não havia nascido, mas ela escreveu uma carta para mim e para a Alessandra, dizendo que estava com ciúme das duas irmãs, porque nós estávamos dando mais atenção a elas do que a própria filha mais velha, né? E ela havia dado um alerta para nós. Ela colocou isso escrito: eu estou dando meu alerta, vocês não me amam com amor igual das minhas irmãs. E aquilo ali mexeu muito com a gente ficou pensando como é que uma menina de 8 anos tem esses sentimentos. A gente acha que nossos filhos novos não têm sentimentos, daí nasceu o livro, né? Que nossos filhos têm sentimentos, e é um alerta para nós pais que nós temos que ter essa sensibilidade com eles. E através da família do filho pródigo, eu fui levado a pensar e ver nas entrelinhas os sentimentos que havia naquela família, do pai, do filho mais velho e do filho mais novo, e os sentimentos ali presos, né? A gente fala incubados, né? Que guardados, que deveriam ser expressados, mas não foram expressados. E isso pode trazer problemas para o futuro, tanto do pai, quanto dos filhos, quanto da família. Então, é um livro para a família, um livro que fala sobre relacionamento entre pais e filhos. Ok? Depois a gente vê esse daqui. Depois veio esse daqui. Quero viver. Não é fácil viver bem, mas é possível. São 31 histórias independentes, com temas específicos, a partir de versículos bíblicos sobre a vida. E eu venho contando algumas histórias minhas, e contando histórias das minhas filhas, da minha família em geral, ou de situações que eu vivi. E ele nasceu numa noite fria, quando a gente morava em Macuco, e eu estava vendo um filme muito, assim, um drama da morte de uma jovem que tinha uma doença no coração, e eu comecei a pensar sobre a vida, a morte, por que a gente nasceu, o que a gente deve fazer da vida, qual é o sentido da vida, o que eu preciso fazer, perguntas, indagações daquela noite. E eu falei assim na minha oração: Deus, eu quero viver, né? E a gente começa a pensar, mas não é fácil viver bem, mas é possível aí. Então, eu comecei a pensar, né? A gente primeiro começa a pensar na nossa mente antes de colocar no papel. Aquilo ficou remoendo várias semanas. E aí eu comecei a escrever sobre esse livro, Quero Viver. Ao mesmo tempo, a minha digníssima esposa, Alessandra Nascimento, ela escreveu esse livro, Missão com Crianças, um chamado de Deus. Esse livro aqui é fantástico, pela experiência que ela teve trabalhando com crianças no Ministério Infantil, nas igrejas que a gente passou. Ela conseguiu colocar em poucas palavras, mas bem objetiva, o trabalho com crianças dentro de uma igreja. E isso eu recomendo para os ministérios infantil das igrejas, lerem esse livro. Se você puder, quem já leu teve uma noção do que é um trabalho com crianças. Não é simplesmente chegar lá, deixar na sala de aula e assistir um culto e achar que vai ficar brincando só com massinha, vai ficar entretendo o seu filho, mas é muito mais do que isso, é uma missão. Então esse livro aqui eu recomendo, que ele está muito, muito bem elaborado, né? E nós louvamos a Deus pela vida da minha esposa. Bom, aí eu comecei a escrever outros livros. Ainda tenho essa facilidade de escrever, porque eu trabalho embarcado.
Então, o trabalho embarcado permite a reflexão, permite estar sozinho. Então, muitos desses livros eu escrevi quando eu estava embarcado. Mas embarcado também se trabalha, tá, gente? Mas nos horários vagos eu escrevi o livro. O último publicado é esse daqui. Esse daqui foi uma mensagem que eu preguei na Igreja Metodista em Jardim Catarina, que foi uma revelação, né, sobre esse Deus, né? A gente chama de Deus Coruja, um Deus que chama você de filho, né? Depois que eu li aleatoriamente como se originou esse termo mãe coruja, você sabe por quê? De onde vem esse termo mãe coruja, pai coruja, avó coruja? Eu não sabia. Eu sabia o sentido do que significava uma mãe coruja, mas da onde saiu? E aí eu soube, e você vai saber no livro de onde saiu, e eu comecei a pensar sobre Deus, né? O Deus coruja, o Deus que ama a todas as pessoas, o Deus que chama todos de filhos. E aí é uma história muito, muito bacana. Eu vou começar a ler aqui o sumário, o que diz esse livro. Ele fala que o Deus coruja, ele chama-nos de filhos. O Deus coruja sabe o que é melhor para seus filhos. O Deus coruja, ele não dorme. O Deus coruja tem um coração enorme. O Deus coruja encoraja-nos. O Deus coruja supre as nossas necessidades. O Deus coruja protege-nos. O Deus coruja ensina-nos como viver neste mundo. O Deus coruja não desiste de nós. Então são assim, histórias, né? Também baseada na família do filho pródigo e de como esse Deus ele se assemelha, né, se assim eu posso dizer, a uma coruja quando ela cuida dos seus filhos, ok? Agora eu vou falar dos livros que ainda não foram publicados, mas que já estão ali no forno, estão prontos, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já consegui registrá-los na Biblioteca Nacional, só aguardando a oportunidade para diagramá-los, para poder publicá-los, né? Tem um livro chamado Eu Escolhi Você, e o subtítulo é Isso Não É Nenhum Conto de Fadas. É um livro que eu escrevi pensando nos casais, no casamento, através de uma palestra que eu tive a oportunidade de dar na Igreja Metodista em Macuco, na época que eu fui pastor de lá, e no Dia dos Namorados eu trouxe esse tema, né? E aí nasceu esse livro, né? Esse livro ele é muito interessante, né? Ele vem trazendo do atual para o início do namoro, né? A escolha da pessoa amada, a conquista, a vida a dois, o valor da nossa união, até chegar ao começo. Qual é o intuito desse livro? É alertar, relembrar a nós casais que o tempo e a rotina não devem ser o argumento ou a causa para que casamentos terminem. A gente acaba se acostumando com aquela pessoa ao nosso lado, a gente acaba se acostumando com aquela rotina e esquece tudo aquilo que fizemos para conquistar aquela pessoa, né? O sonho de princesa não pode terminar em um pesadelo de ter casado com um sapo. A ideia é essa, não é nenhum conto de fadas. É possível você estar casado com a mesma pessoa, continuar com o mesmo amor, mesmo com o tempo e a rotina, próximos, parecidos, até o dia de hoje. O duro que foi dado, né, para chegar até o altar. Então esse livro ele quer trazer à memória tudo aquilo que foi vivido. Então estou esperando a oportunidade para poder
publicar, né, esse livro. Tem outro livro que ele é bem recente, eu escrevi ele há pouco tempo, né, de tanto eu ficar observando famílias, relacionamentos nas famílias. Então tem um título provisório que chama-se Histórias de Família. Os segredos de uma pessoa, entre parênteses, infeliz. Qual é o objetivo desse livro? A gente olhar para as pessoas hoje, como elas vivem, e que o que elas são hoje tem a influência do seu passado, da sua infância, da sua criação, da sua crença, da sua família. O que nós somos hoje é o produto das nossas experiências, dos nossos relacionamentos desde pequeninos, da influência que nós recebemos dos pais, do ambiente que nós vivemos. E eu trago como base para essa tese, né, para essa comprovação, a família de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Depois que eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, como é fantástica essa história. A gente vai começar lá com Jacó, os 12 filhos, e vai terminar até lá a Josué dividindo as 12 tribos, cada um na sua porção da sua terra. A gente vai ver como tribos foram felizes e como tribos foram infelizes. A gente vai olhar para Josué e Caleb, como eles foram pessoas que tiveram no coração ímpeto, esperança, coragem, vontade de vencer, quando eles foram espiar a terra, e os outros 10 espias estavam ali apáticos, estavam ali como derrotados, com palavras de desânimo, e não conseguiram ver que a terra era boa. Isso acontece conosco, né? Vou dar só um exemplo: famílias que têm uma síndrome de homens no casamento se separarem, famílias onde as pessoas não conseguem terminar o que começou, famílias em que as mulheres só vivem reclamando, ou os homens também. Então a gente vai ver que existe um cisma, né? Eu falo que a palavra cisma, né? Aquela coisa que se repete de geração após geração. Então esse livro, ele é um alerta de como a gente pode romper com esse cisma, independente daquilo que a gente viveu no passado, da nossa criação, a nossa crença, a gente pode seguir em frente. Ele está muito legal também. É uma forma que eu encontrei através das experiências ouvidas e vistas, né, próximas a mim, de pessoas que eu convivi, tá? Então, histórias de família, os segredos de uma pessoa, entre parênteses, feliz. Outro livro que eu escrevi, esse aqui eu gostei muito, eu sou meio suspeito para falar. A gente, quando escreve, a gente parece que está parindo um filho. Quando a gente está terminando um livro, escreve um livro, é uma sensação daquilo, de você ter colocado para fora de uma maneira muito democrática, né? Porque o livro você não obriga a pessoa a ler. Se ela quiser ler, ela vai ler. Quando ela achar que não quer mais ler, ela não vai ler, ela para no meio do caminho, né? Então esse livro aqui, ele fala assim, o título: Pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. E o subtítulo é: Para que se manifeste a vontade de Deus. Eu tenho essa ardência no coração, né? Eu fico pensando muito na maldade que existe no mundo. E como essa maldade, ela se multiplica rápido. E a bondade, fazer o bem, é uma coisa tão difícil de se ver, mas que existe, mas tão difícil de se multiplicar, né? E aí eu fui levado para João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Nesse casamento eu pude ver o quanto Jesus fez o bem. Para você ter uma ideia do subtítulo
dos capítulos desse livro, através daquela pequena história, daquele pequeno casamento, né? Fala assim, olha, uma transformação pode acontecer quando a gente aprende a fazer o bem e para de fazer o mal. Não existe hora certa para se fazer o bem. Essa história, ela vai comprovar isso. Fazer o bem é um dom de Deus. Essa história vai dizer isso. Faça o bem mesmo que seja de uma maneira improvisada. Essa história vai dizer isso. Lembra lá das talhas, que só tinha água? Então, faça o bem mesmo que seja de uma maneira improvisada. Faça o bem e seja surpreendido. E tudo termina bem quando se faz o bem. É um livro pequeno, é um livro tipo esse, Deus Coruja, o tamanho dele, ao tamanho do Deus Coruja. Mas é um livro também que está muito gostoso de ler. Ok? Tem o livro chamado Problemas. Né? É um livro que ele fala sobre